Parlamento estadual, né? A Assembleia Legislativa vai tomar posse somente no 15 de março. Mas a bancada paulista, meu querido Fábio Piperno, pelo menos buscou direcionamento aí de 4 milhões de reais em recurso daquelas emendas impositivas para 2023, justamente para o auxílio dessas vítimas. Já é alguma coisa. Boa tarde, Paulo Matias, os colegas, a nossa audiência. Eu acho que todo mundo aqui levantou pontos muito importantes. E veja, Paulo, no final de semana, um pouquinho antes do início dessas chuvas terríveis, né, o jornal Estado de São Paulo publicava a seguinte manchete: Congresso estica a folga do Carnaval até março. Então, essa reportagem ela chama atenção para o fato de que os parlamentares, à exceção daqueles envolvidos na comissão da reforma tributária, voltarão a trabalhar, né, só daqui 10 dias. Não, folgam o resto dessa semana e começam a trabalhar só no meio da semana que vem. Então, veja, eu acho que do ponto de vista conceitual, se a gente comparar com qualquer outra categoria da sociedade, e mesmo dando aí o braço a torcer que os políticos, especialmente os do legislativo, formam uma categoria um pouco diferente e tal, mas mesmo sendo bastante benevolente com eles, eu acho que não se justifica, né, um descanso remunerado tão longo assim. Eu acho, Paulo, que nesse momento aqui, hoje, por exemplo, dia 21 de fevereiro, talvez a presença deles fosse muito mais de um apoio simbólico, como você e o Nelson citaram, né? Porque do ponto de vista prático, hoje, eles não teriam tanto assim a fazer. Eles poderiam ter discutido melhor o orçamento, até mesmo a PEC da transição. Porque ontem a gente discutiu aqui que a PEC da transição, por exemplo, ela não tinha nada aí para a questão da defesa civil. E aí eu fui atrás dessas questões hoje e, na verdade, ela reserva 1 bilhão e 100, e sendo que mais ou menos metade disso aí para a defesa civil, que era aquela rubrica que nos chamou a atenção ontem, porque o orçamento anterior não previa nada. 500 milhões também, convenhamos, não são lá grande coisa, considerado aí o histórico dessa região, por exemplo, de Paraty, de Minas Gerais, né, de toda essa região, aliás, que, enfim, abrangida pela Rio Santos, mais ali aquela parte da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, e o ano passado a gente se recorda, inclusive, de inundações lá na Bahia. Então, veja, eu acho que o que aconteceu, que a gente está testemunhando agora, essa tragédia, essa calamidade, ela deixa muitas lições, sim. E, aliás, hoje, o jornal O Vale, lá de São José dos Campos, que está fazendo um excelente trabalho de cobertura dessa tragédia toda, ele publica, Paulo, um link, até coloquei no Twitter isso, de um curta-metragem, de um documentário chamado Caraguatatuba, da catástrofe ao sucesso, mostrando a tragédia ocorrida por conta de muitas chuvas em 1967. Nós estamos falando de 53 anos atrás. Tem depoimentos de muitas pessoas que viveram, né, aquela situação trágica. E, passado mais de meio século, parece que o poder público não aprende. Ô, Piperno, mas você e o Nelson disseram que o Congresso não teria tantas questões assim para resolver, no caso, enfim, de convocações extraordinárias e tal.